Bom, pessoal, vocês podem estar estranhando a vestimenta, mas aqui na minha cidade nós amanhecemos com uma temperatura hipotérmica de 22 graus. É uma temperatura anicúmena para os padrões da minha cidade, estamos acostumados aqui com 30, 35, até 40 graus, então chega nessa temperatura, ela é de fato bem difícil de resistir. A hipotermia vem forte, então nós precisamos nos agasalhar e como vocês gostam muito dos vídeos, eu não poderia deixar de vir aqui gravar, tive que sacrificar uma luvinha, então tô com essas luvinhas de mendigo para poder mexer aqui no celular para ter o toque, tá bom? Para falar sobre esse vídeo. Gostaria de pedir, pelo sacrifício que eu estou fazendo de gravar nessa temperatura muito gélida, fria, arriscando a minha vida, que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, também me sigam no Twitter, @profleooficial. E o que eu gostaria de trazer para vocês é uma reportagem do Valor Econômico a respeito da comunicação bolsonarista. Na live de sexta-feira, que teve a participação do Carlos Lupe, do Ciro Gomes, da Jandira Fegali, eu até fiz um comentário, vou deixar o link aqui na descrição. O Carlos Lupe falou o seguinte: como que nós podemos combater uma comunicação tão perfeita como é a do Bolsonaro? E de fato, só que essa comunicação do Bolsonaro, ela tem vários elementos. Tem o elemento imagético e também tem o elemento propulsor dessas postagens. E muitos desses perfis que acabam divulgando as postagens feitas pelo Gabinete do Ódio são de robôs. E agora nós podemos falar com um pouco mais de propriedade a respeito disso graças a um estudo da UFRJ. 55% de publicações pró-Bolsonaro são feitas por robôs. Estudo da UFRJ e FESP São Paulo analisou 1,2 milhão de tweets a favor do presidente com software com a ajuda de software que identifica robôs. Então vou ler aqui para vocês. O estudo da Universidade Federal, obtido em primeira mão pelo Valor, mostra que robôs foram responsáveis por mais da metade das publicações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro no Twitter. Por meio de ferramenta de ciência de dados, os professores da UFRJ, Rosemarie Santini e Isabela Calil, da FESP, São Paulo, demonstraram que robôs responderam por 55% dos 1,1 milhão de posts que usaram a expressão #BolsonaroDay para homenagear o presidente em 15 de março, dia de atos de rua pró-governo. A pesquisa identificou a ação de 23 mil usuários não humanos a favor do presidente em um universo total de 66 mil usuários que publicaram a hashtag naquele dia. É um exército de bots e ciborgues criados, cultivados e programados para fazer bombar o assunto que for conveniente para quem os comanda, no exato momento escolhido para o ataque. Então o que acontece? Como que funciona? Tá? Essa propagação de robôs, esse boost, né, que é dado pelos robôs. O Gabinete do Ódio, ele monta uma postagem, seja uma foto, uma hashtag ou um assunto que eles queiram comentar, e eles fazem o uso desses robôs lá no Twitter. Então esses robôs começam a publicar, a republicar, a falar sobre aquele assunto, todos de modo simultâneo, ou praticamente simultâneo. Isso faz com que o algoritmo do Twitter identifique que aquele é um assunto que as pessoas estão bombando, é um assunto que as pessoas estão falando. E ele começa a subir esse assunto nos itens em alta. O em alta no Twitter são os assuntos que mais estão sendo falados no momento. Então o Bolsonaro ele consegue, com o Gabinete do Ódio, impulsionar esse assunto começa a aparecer nos assuntos mais relevantes no Twitter, e aí começa a ter outras pessoas que começam a falar sobre esse assunto, e aí agora já de modo orgânico. Então os apoiadores de fato de carne e osso começam a ver e retweetar essas mensagens, começam a falar em cima daquele assunto, trazendo também mais engajamento e mais envolvimento, e esse assunto começa a subir nos itens do em alta do Twitter. Então é assim que funciona a dinâmica das postagens bolsonaristas. O Alexandre Frota já havia comentado sobre isso. Existe um componente robótico, mas há também um componente humano. Os robôs eles servem para dar aquele boom inicial, para dar aquele impulso inicial, e depois essas postagens elas são absorvidas pelo mundo orgânico, podemos falar assim, pelos apoiadores de carne e osso de Bolsonaro, que começam a falar, e isso dá um enfoque maior e acaba dando mais relevância para aquele assunto. Então é assim que funciona. Os robôs eles servem para dar destaque para o assunto do Bolsonaro. É como eu falei para vocês, como eu falo para vocês, a comunicação de Bolsonaro ela é muito sofisticada. Existe um componente imagético, irracional,
metafísico, religioso, associando Bolsonaro com Jesus. Há também um componente da linguagem, é uma linguagem que conversa muito com esse eleitor do Bolsonaro, e há também a tecnologia sendo utilizada em favor de Bolsonaro com a utilização dos robôs. Então é muito sofisticado, e aí o que parece? Parece que todo mundo está falando de Bolsonaro, parece que o Bolsonaro está super popular no Twitter, parece que o presidente ele tem uma força maior do que aquele de fato tem. E isso tudo faz parte desse jogo de comunicação, desse jogo imagético da política global, que cada vez mais começa a ser inserida na política nacional. Então, como nós falamos, é muito sofisticado a capacidade de comunicação do presidente Bolsonaro. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, muitas pessoas estão pedindo lá no Twitter e também nos comentários do meu vídeo anterior a respeito, para que eu comente, fale da participação do Ciro Gomes no Globo News junto com o João Moedo. Gente, não tem muito o que falar, né? Falar assim do João Moedo. O João Moedo ele tem a profundidade da maioria dos empresários brasileiros, né? A única coisa profunda que o João Moedo tem é a sua conta bancária, que me causa muita inveja. Mas não tem muito o que falar do João Moedo, tá? E, então eu não sei se vou fazer um vídeo falando sobre isso, porque não sabe, não tem o que ser dito, tá bom? Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião também a respeito do João Moedo e do Ciro Gomes, da participação dos dois. Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, estou aqui congelando do lado de fora, não há sol, não há nada, então tenho que já voltar lá para dentro e me abrigar no cálido e aquecido interior da minha residência. Então se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, me siga lá no Twitter, @profleooficial.